Boa tarde. Está começando o programa Conversas de Cearense, uma produção dos estudantes do 4º semestre de jornalismo da UFC. Inaugurando o programa, está aqui conosco a atriz, jornalista e diretora de teatro do Centro Cultural Oboé, Aurora Miranda Leão, que vai nos falar um pouco sobre a sua carreira, sua atuação no jornalismo cearense e sobre a cena cultural do país. Boa tarde, Aurora. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Síria. Boa tarde. Aurora, são mais de 20 anos dedicados à carreira de atriz. A gente quer saber como é que surgiu esse seu interesse pelo teatro. Olha, surgiu quando eu era ainda muito garota, eu acho que eu tinha uns 11 anos no Colégio Batista e não sei porquê, me veio essa coisa de que queria ser atriz, né? E eu sempre falava isso para os amigos e eles até acho que riam muito de mim porque ninguém acreditava. Eu acho que nem eu mesma acreditava, porque eu era uma pessoa muito tímida, mal conseguia abrir a boca e nunca tive o prazer de pisar o palco do teatro do Colégio Batista. Eu ia sempre lá olhar as peças que os amigos estavam fazendo. Eu mesma nunca tive coragem de fazer. Mas aquela vontade de querer ser atriz estava sempre comigo. E aí, quando eu fiz uns 13 anos, 14, abri um curso de teatro perto da minha casa, que era coordenado pela Conceição Weine e a Gracinha Soares, e para lá fui e fiquei 2 anos fazendo teatro lá, o curso acabou, a Gracinha convidou o que restava da turma para vir terminar o curso no CAD, curso de arte dramática da UFC, e a gente veio e aí me formei com o nível médio, né, que tem o CAD, e de lá eu já emendei direto em TV e entrei no Grupo Balaio, onde fiquei 18 anos, fazendo muita coisa, muitos espetáculos, e o teatro é uma paixão incontida e eu acho que o teatro também me ajudou muito como jornalista e vice-versa. Aurora, conta pra gente quais foram as principais dificuldades que você enfrentou no início de sua carreira. Olha, eu acho que não teve muita dificuldade, não. É meio difícil você fazer cultura no estado do Nordeste, principalmente há 20 anos atrás, né? Hoje eu estou aqui com vocês, estou muito feliz de ver a universidade onde me formei e pela qual eu tenho muito carinho. Está com um estúdio de TV, com gente jovem fazendo, uma professora de muita competência que está aí dando força para vocês. Então, vocês vão sair formados, com certeza, muito bem formados para o mercado. Eu fico muito feliz de ver isso. Quando eu estudei aqui, a gente sonhava que tivesse uma televisão, a gente sonhava que um dia a gente pudesse fazer alguma coisa de teatro dentro da universidade. A gente nunca sequer pensou em cinema. Eu sei que hoje vocês têm condições de produzir audiovisual aqui dentro. Então, isso eu vejo com muita alegria. Mas as dificuldades mesmo era aquela de você fazer espetáculo, ensaiar meses a fio, como a gente sempre ensaiava, 3, 4 meses, todas as noites, se dedicando ao teatro, né? E quando a gente ficava em cartaz, a gente ficava no máximo 4 fins de semana em cartaz, somente o sábado e domingo, e com muito pouca gente para assistir. E é porque, em geral, a gente dava ingressos para as pessoas. E mesmo assim, o teatro ficava às moscas. Eu cheguei a fazer espetáculo para plateias de 4, 5 pessoas. A gente fazia com o mesmo gás, com a mesma vontade, com aquela força que tem a juventude e aquela paixão pelo teatro. Mas a maior dificuldade que eu acredito que nós tínhamos era a falta de público. Isso era muito difícil. Essa questão de patrocínio a gente nem pensava. Era uma coisa que a gente fazia quase um trabalho de cooperativa. Todos os atores, todo mundo que trabalhava, um fazia o cenário, o outro fazia a roupa, o outro ia divulgar, como eu, que estava estreando no jornalismo, né, começando, dando os primeiros passos, fazia sempre muita coisa da divulgação dos espetáculos, mas o público era sempre o maior entrave. Não sei se hoje ainda é esse, mas na minha época esse foi o grande entrave. Convencer o público de que era bom ver teatro e que no Ceará se fazia um teatro de qualidade. Aurora, você disse que ficou 18 anos no Grupo Balaio e como foi atuar ao lado de um grupo de tamanho tão grande, de tanta importância como o Grupo Balaio aqui no Ceará? De fato, Diego, quando eu cheguei, o Grupo Balaio já era um dos grupos mais importantes da cena teatral cearense. E foi, assim, um certo medo, né? Aquela coisa do frio na barriga que dá na primeira vez que você entra numa coisa importante para dar os primeiros passos ao lado de tanta gente que já tinha nome, como a Marta Vasconcelos, o Quixadá Cavalcante, o Valden Luiz, o Marcelo Costa, o Deusjolino Lucas, todo mundo já tinha muita estrada, o Ari Sherlock, e eu entrei muito jovem, com 17 anos naquele grupo, e já peguei um papel importante, eu era a pessoa principal do espetáculo, ao lado do Marcelo Costa, que fazia o Adolfo Caminha, e eu fazia a jovem por quem o Adolfo se apaixonou e por quem deu uma verdadeira reviravolta na vida dele e também na própria história da sociedade cearense, né? Tanto que depois o Adolfo produziu, depois desse romance com a Isabel, ele produziu a Normalista, que é um romance assim meio
terrível, porque colocou muita coisa da sociedade cearense que era muito hipócrita, né, na época, e ele botou tudo isso à tona. Então, eu entrei e já peguei aquele papel. Por quê? De certa forma, fui beneficiada, porque naquela época, nos anos 80, né, não havia muitas atrizes da minha idade fazendo teatro no Ceará. Então, passei muitos anos como sendo, assim, a primeira dama, entre aspas, do pessoal da minha idade, entre as mulheres da minha idade, que faziam teatro no Ceará. Era muito pouca gente. Então, hoje já tem muita gente de várias idades fazendo teatro no Ceará, homens e mulheres. Mas, na minha época, eu passei muitos anos sendo a estrela principal do Grupo Balaio. Aquilo foi uma responsabilidade muito grande, mas também foi uma alegria, uma paixão. E acho que por causa disso, porque eu gostava muito, eu abracei com muita garra e sempre fiz tudo. Não tinha hora para deixar de ensaiar, nem para começar. Era fim de semana, entrando noite e costurando e fazendo o que eu pudesse para ajudar o grupo. Aurora, você falou que a questão do público era uma questão que trouxe muita dificuldade para fazer teatro. Mas, além dessa questão, a questão financeira ainda é um grande obstáculo para fazer teatro aqui no Ceará? Hoje sim. Hoje sim, com certeza, essa questão pesa muito. Não só a questão financeira, no sentido de você conseguir a verba para montar os espetáculos, né? E aí hoje, com essa questão de internet, de televisão, de cinema, de tudo, a gente quer fazer sempre melhor. A gente sabe da importância que tem um cenário, um figurino bom, e de ler muitos textos para poder escolher, de fazer um trabalho realmente de interpretação, de ir fundo nos personagens. Então, para esse trabalho de ficar meses ensaiando e tal, em geral as pessoas, claro, precisam do seu cachê pelo ensaio, então precisa de ter um patrocínio, e isso é difícil também. E, em geral, quando se consegue o patrocínio para se montar a peça, fica-se muito pouco de dinheiro para pagamento dos atores. Então, o que a gente vê muito que são pessoas muito jovens nos grupos, né? E, com o tempo, aquelas pessoas desistem, vão para outro caminho, não porque exatamente desistiram do teatro ou passaram a não gostar do teatro, mas porque não dá para você casar, manter uma casa, pagar contas, manter filhos, ganhando tão pouco por mês, que é o que se ganha fazendo teatro. Há algumas pessoas no Ceará, claro, vocês todos conhecem pelos nomes, Haroldo Serra, Ricardo Guilherme, Carri Costa, Pedro Domingues e outros que continuam fazendo teatro e não têm mais 20 anos, como eu. Mas essas pessoas são exceção. O que a gente vê mais como regra geral é os grupos com muita gente jovem e, infelizmente, não conseguir acompanhar a carreira dessas pessoas muito tempo no teatro. Com pouco tempo, elas têm que sair, porque não dá para viver só de teatro no Ceará. Os centros culturais, como o Dragão do Mar, como o Teatro José de Alencar, são um espaço bom ou um espaço que dá abertura para o teatro? Eles são espaços, são palcos ótimos, né? Porque ali no Dragão é uma confluência muito grande de público, de gente que vai para fazer 1000 coisas no Dragão e também aproveita e assiste o teatro. O Zé de Alencar, a nossa casa de espetáculos mais bonita, uma honra muito grande trabalhar lá. Eu tive a oportunidade de fazer peças lá e, ao contrário do que as pessoas me diziam quando eu era muito jovem, que o Teatro Zé de Alencar tem uma acústica péssima, isso é mentira. Talvez tenha até uma acústica ruim para quem está assistindo, se você estiver no palco e não soubesse posicionar. Mas eu tive a oportunidade de estar no Zé de Alencar em 81, fazendo Marte do Gólgota, que é uma peça clássica da história do teatro cearense, que sempre era representada na época da Semana Santa, e era bacana demais. É triste ver que o Ceará perdeu isso, porque a gente ficava em cartaz uma semana, durante a Semana Santa inteira, com espetáculos, 3, 4 espetáculos por dia, e todas as sessões eram lotadas. E eu tive a honra de participar da última montagem do Marte do Gólgota, em 81, no Zé de Alencar. Fizemos, acho que quinta, sexta, sábado, domingo, 4 sessões diárias, todas lotadas. Nessa época, eu não sabia como era agradabilíssimo fazer teatro no Zé de Alencar, com aquela acústica fantástica que ele tem. Aí, quando foi em 98, eu fui fazer Causa Perdida, um espetáculo do Marcelo Costa, que foi o personagem que me exigiu mais, o personagem da Catarina, e que eu tive mais prazer de fazer. Aí eu comecei a brincar com a minha voz. Eu fui ensaiar no Zé de Alencar e eu vi como o Zé de Alencar parece que tem microfones pendurados nele, em 4 partes do palco. Se você é ator, está afim de fazer mesmo, vai lá e descobre esses pontos, porque você brinca com a tua voz. Então, é agradabilíssimo fazer teatro ali. Os centros culturais, como o Centro Cultural Oboé, onde eu tenho o prazer de estar há 5 anos, também é um espaço legal, não é um teatro, mas é um espaço cultural. E como eu gosto de teatro, eu achei que a gente tinha que fazer e faço em qualquer lugar. Se me chamarem embaixo da árvore, no meio da rua, num ponto de ônibus, aonde for para fazer teatro, a gente tem que fazer, porque a gente pode passar várias mensagens que a gente quer passar através do teatro. E aí passa de uma maneira lúdica e chama as pessoas para fazer junto com você. Isso é agradabilíssimo. Mas tem a questão de
ter a pauta, né? A dificuldade de você encontrar uma pauta que não seja paga, ou que seja paga e não seja muito caro, justamente porque os grupos têm essa dificuldade de arranjar verba. Mas a gente vai com um jeitinho, de um jeito ou de outro, a gente vai conseguindo fazer, porque gosta muito. Né? O Carri Costa também tem um espaço que eu acho que é importante falar, que é o Teatro da Praia, que ele mantém lá com a maior dificuldade, mas ele mantém, e é um lugar agradável de se ir, porque o Carri é uma pessoa muito engraçada, uma pessoa que faz um trabalho muito interessante e que eu acho que é importante que a gente conheça o Teatro da Praia também. Aurora, você está produzindo alguma peça atualmente? Você pode falar dos seus projetos atuais? Eu estou montando um espetáculo meu, um texto meu, com os meus alunos do Centro Cultural Oboé, com um grupo que eu apelidei de Invencionices Dramáticas, porque aí quando eu coloco Invencionices Dramáticas, eu coloco a comédia e o drama, porque o Invencionices é uma brincadeira e dramática é o drama, né? E a gente está montando um novo besterol que eu escrevi, que chama Valei-me São Genésio. São Genésio é o santo padroeiro dos atores, e aí eu coloquei Valei-me São Genésio porque o pessoal vai montar a história da montagem de uma peça, e as pessoas que vão fazer a peça, que estão fazendo o teste, não entendem bulhufas de teatro. Eles ouviram o galo cantar, mas não sabem bem aonde. Então, aí é uma grande brincadeira com a história de fazer teatro. Eu coloco alguns nomes de pessoas com quem aprendi, com quem contracenei, e coloco Michael Jackson no meio, coloco John Travolta, e coloco também gente da música, né, que são essas pessoas, coloco gente de cinema, misturo no título de filme com título de peça, com televisão. É uma grande salada, mas que a gente tem muito prazer em fazer, e eu acho que o público que vai nos assistir também vai gostar de ver. Aurora, você está investindo no besterol agora nas suas peças de teatro. Explica pra gente o que é fazer besterol aqui no Ceará. Bom, besterol é um gênero que nasceu no Rio de Janeiro, né? Por 4 grandes dramaturgos, que embora algumas pessoas não os considerem dramaturgos e os considerem autores de um teatro menor, eu os acho formidáveis. São eles o Felipe Pinheiro, o Vicente Pereira, o Pedro Cardoso e o Mauro Razzi. Todos, exceto o Pedro Cardoso, já morreram. E por todos eu tenho uma grande admiração, sobretudo pelo Mauro Razzi. Para mim, era uma das pessoas mais inteligentes deste país, que fez este gênero do besterol, mas também fez muitas coisas sérias. Quem critica Mauro não deve saber das coisas maravilhosas que ele fez, como A Cerimônia do Adeus, Pérola, Viagem a Forli e tantas outras peças que ele fez, que são de uma seriedade impressionante e de uma construção narrativa completamente diferente do que eu havia visto antes em teatro. E o besterol surgiu no Rio de Janeiro, e engraçado, era uma época, surgiu em 80, numa época que a gente ainda vivia uma ditadura, e que o teatro foi muito perseguido, vocês sabem disso, a gente teve atrizes brasileiras como Marília Pêra e Cacilda Becker perseguidas, machucadas pela essa atrocidade que foi a ditadura. E aí o pessoal estava naquela coisa, ir para teatro, a vida já era tão difícil, já era tudo tão complicado, ia-se para o teatro ver mais tragédias, ver mais coisas ruins. Chegou essa turma de gente muito jovem, com 20 e poucos anos, e começou a fazer uns espetáculos, umas comédias maravilhosas, que era mais ou menos a comédia de costumes que o Martins Penas inaugurou no Brasil. Martins Pena foi o grande homem da comédia de costumes no Brasil. E, de repente, vieram, em 80, esses 4 cariocas fantásticos fazendo isso. E antes que a crítica ou alguém dissesse que o que eles faziam era uma grande besteira, aí eles disseram que estavam fazendo besterol. Então, isso eu acho genial. Você poder criticar a sua própria obra, para mim, é um dado de inteligência fantástico e que eu admiro e que gostaria de ter isso. Então, o besterol é exatamente isso. É você fazer... É uma farsa. Não é nada mais do que a farsa. É você brincar com as coisas sérias, mas mostrar as coisas sérias tornando um pouco ridícula, porque a gente pode rir de tudo na vida, e isso é que é bacana, a gente falar até das coisas sérias rindo. Então eu faço o besterol porque acho que dá muito prazer aos atores, dá muito prazer ao público, e um detalhe, vocês riem sem ouvir um nome feio. Então eu acho que isso é bacana, eu brinco muito com as palavras e tenho muito prazer de fazer isso também, porque fica mais fácil de fazer isso do que você arranjar grana para montar um grande cenário, um grande figurino, para poder montar um clássico. Então não é um clássico, a gente pode fazer de qualquer jeito. Bem, pessoal, o primeiro bloco do Conversa de Cearense está ficando por aqui. Na volta, continuaremos falando com a Aurora Miranda. Estamos de volta com Conversa de Cearense. Recebemos aqui a Aurora Miranda Leão, atriz, jornalista e diretora de teatro. Aurora, agora nós vamos falar de uma área que na sua vida parece ter andado sempre junto com o teatro, que é o jornalismo. De onde veio a ideia de cursar jornalismo?
Olha, cursar jornalismo foi justamente porque eu queria fazer artes cênicas e aqui não tinha. Então eu achei que a coisa mais próxima era jornalismo. Mas também sempre gostei muito de escrever. E quando fui fazer aqueles famosos testes para ver a vocação profissional e tudo, sempre deu áreas de humanas, né? E apontou muito jornalismo. Então, das coisas que deu no meu teste vocacional, a coisa que eu queria fazer e que tinha aqui era jornalismo. Eu fui fazer o jornalismo porque eu queria fazer teatro. E achei que era a coisa que mais parecia. Mas sou hoje uma apaixonada por jornalismo. Hoje, não há muito tempo, né? Acho que não poderia fazer outra coisa na minha vida que não jornalismo, que não teatro, que não tudo que eu faço, que eu adoro todas as coisas que faço. E o jornalismo em todas as áreas onde já estive, e estive em todas, graças a Deus, rádio, TV, cinema, assessoria, eventos, tudo eu gosto igualmente. Aurora, no tempo da faculdade, você começou a trabalhar na TV educativa. Como você surgiu esse convite para você trabalhar lá? Olha, foi engraçado porque tinha um professor nosso, aqui da Faculdade de Comunicação da UFC, o professor Benito, que também era um dos diretores da TV Educativa. E aí eu sempre brincava muito com ele, conversava, sempre fui uma aluna muito interessada, sempre me sentei nas cadeiras da frente. E eu brincava muito com ele e ele uma vez perguntou se eu não tinha vontade de fazer TV. Eu disse, tenho sim. Disse, você quer ir fazer um teste comigo? Eu disse, vou. Aí fui fazer um teste na TV Educativa, hoje a TV Ceará, né? Para ver se dava certo eu ficar lá fazendo alguma coisa. Só que no dia que eu cheguei, o Benito disse, Aurora, só que teve um problema. A apresentadora que fazia o nosso programa está doente, não veio hoje. Então, ao invés de fazer o teste, eu queria saber se você podia apresentar o programa. Aí, claro, eu estava doida para pregar um emprego, eu estava doida para fazer TV. Então, eu disse, vou. Nessa hora, eu usei o meu recurso de atriz, né? E não fiquei nervosa. A gente esquece essas coisas. Nessa hora, tem que lembrar de ser atriz. Esqueci que poderia ficar nervosa, esqueci que era a primeira vez, que ia ao vivo, que eu podia errar, que eu podia tropeçar e podia dançar minha carreira ali mesmo. Eu disse, não, vou fazer. Aí fui fazer, fiz o programa ao vivo. Foi uma experiência muito bacana. Hoje eu vejo vocês aqui com o teleprompter. Na época que eu fazia, a gente fazia realmente com o roteiro na mão. E algumas cenas, as cenas dos atores, tinha Dália, a famosa Dália, que era uma espécie de teleprompter, né? Era o ponto dos atores, que era uma cartolina enorme com todo o texto escrito e alguém ficava segurando para você. E quando você acabava de ler aquela parte, se virava e você lia a outra. Às vezes o cara que estava segurando a cartolina esquecia de virar e era uma gaiatice só. E aí eu fiz esse programa. Estreiei já sem fazer teste, já fazendo ao vivo, e assim que saí do estúdio, desce o Ari Sherlock correndo da suíte, né, que é onde fica o diretor mesmo de imagem, desce correndo e diz, minha filha, você pode fazer o próximo programa, porque sou eu que dirijo, e a pessoa que fazia o programa é a mesma que fazia isso do Benito, e ela também não vai poder fazer o meu. Você fica? Eu disse, fico. E assim fiquei, entrei em 14 de abril de 84, se não me engano, e aí fiquei 5 anos na TV Educativa, aí fiz novelas, apresentei telejornais e fazia muito aquelas teleaulas, né? Que até hoje, de vez em quando, eles exibem alguma coisa. Foi uma alegria muito grande participar da TV Educativa, da TV Ceará, por onde eu tenho muito carinho. E é uma alegria muito grande hoje ver que vocês estão aqui hoje com todos os recursos, só não sairão grandes jornalistas se não quiserem. Tem aí uma pleiade de professores fantástica que está com vocês. Como eu já ouvi falar do Nonato Lima, né, que é um grande cara de rádio e está aqui com vocês ensinando rádio. A Márcia Vidal, que foi minha contemporânea da faculdade. A Beatriz Furtado, que está dirigindo vocês e que é uma jornalista que já provou, não só no Ceará, em todos os lugares, que tem muita competência, não só fazendo televisão e fazendo jornalismo, fazendo cinema também. A Beatriz já realizou audiovisual, curtas-metragens. Então, eu acho que vocês estão... Estou com inveja de vocês. Se eu pudesse voltar, eu pediria para fazer jornalismo em Fortaleza hoje. E como foi trabalhar como editora de cultura? A gente sabe que é uma área que você domina bastante. Como foi essa experiência? Bom, eu fui 5 anos editora de arte e cultura do Jornal Tribuna do Ceará. Foi assim meio que por acaso. Em geral, quando a gente sai da faculdade que vai trabalhar em jornal, o lugar que eles oferecem logo é cidades, né? Que é uma área que eu acho muito chata, entre aspas, porque você tem que lidar com coisas que às vezes você não tem o menor interesse em ver. Como eu fui para muito bairro pobre para ver a inauguração de coisas que o prefeito estava fazendo, então você tinha que ir lá acompanhar, ou para ver uma fossa que não se resolve, ou para ver gente passando fome, para ver lixo, essas coisas todas chatas, como também tem as coisas às vezes agradáveis, vai para um coquetel de lançamento de um livro, lançamento de um carro, não sei o quê, enfim, você lidar com 1000 coisas, né? E nem sempre são coisas que você gosta. Mas também te dá uma experiência muito grande, você fica com uma certa macrovisão do jornalismo e de várias áreas. Então, eu entrei fazendo cidades, mas eu dava um jeito de fazer minhas matérias muito rápido e aí sempre ficava um tempo a mais na redação para escrever coisas de arte e cultura. Coisas que eu lia, que eu via na TV, cinema, teatro, e que eu achava que merecia que alguém escrevesse. Eu escrevia mesmo que não fosse sair, mas eu estava me exercitando.
E aí, quando estava na tribuna, tinha um colega que fazia lá a parte de editoria de cultura e eu notava que ele não gostava muito de se dedicar, de fazer as coisas, não tinha um olhar muito apaixonado pela cultura. E sempre sobrava algum tempo, ele demorava a fazer as coisas e aí eu corria com as minhas coisas e oferecia para ele, olha, eu fiz uma matéria assim, você quer? Aí ele aceitava, sempre colocava lá minhas coisas e nisso, um belo dia a tribuna teve problemas com ele saiu, chegava atrasado, não sei o quê, e o pessoal me convidou se eu não queria assumir a editoria de arte e cultura. Então foi a sopa no mel. Eu realmente queria, eu adorava fazer isso. Aí assumi essa editoria, assumi também um tempo a editoria de saúde, assumi a editoria social, fiz um caderno social durante quase um ano, e também assumi uma editoria feminina, de moda e beleza. E todas as coisas me deram muito prazer em fazer, mas sempre o que gostei mais foi de fazer cultura. E sempre, como a Tribuna foi um jornal que não prestava muito atenção a nada, a não ser política, eu tinha muita liberdade para fazer as matérias que eu fazia. Então, na época de Fortal, por exemplo, que todos os grandes jornais divulgavam Ivete Sangalo, Chiclete com Banana e outras baboseiras semelhantes que vêm, eu me dava ao luxo de divulgar os artistas do Ceará, da música, do teatro, da dança, que estavam fazendo alguma coisa que eu achava que merecia registro e que não tinha registro. Então, eu sempre tive muita liberdade para fazer lá as coisas que eu queria fazer e isso foi incomparável. Eu acho que em nenhum outro lugar hoje eu encontraria essa liberdade de escrever sobre cultura com o olhar que eu tenho, que não era o olhar viciado da grande mídia. Aurora, o que você pensa sobre a questão do jornalismo cultural aqui no Ceará? É um pouco superficial ou é mais abrangente? Olha, eu inclusive até nessa minha peça, Valei-me São Genésio, eu critico isso. Mas critico, vejam bem, a gente, quando não se aceita uma crítica sobre alguma coisa, quando não se aceita, por exemplo, a crítica sobre um dogma de fé, é porque você tem uma fé muito pequena e qualquer crítica é capaz de derrubá-lo. Então, eu tenho tanta paixão por teatro como por jornalismo que eu critico essas duas coisas, inclusive o fazer teatral no meu espetáculo. E no meu espetáculo vai entrar uma jornalista que vai chegar com uma crítica do espetáculo que está sendo montado na peça, pronta. E dizendo que já combinou tudo com o editor e tal, e os rapazes lá, os diretores, avisam que a peça foi adiada, a estreia. Ela disse que pena, porque eu já estava com a crítica pronta. Claro que não se acontece dessa forma exagerada, mas o teatro você tem que mostrar o exagero para que se limpe e depois se pegue o substrato realmente do que é. Mas eu acho que o jornalismo cultural daqui caminha um pouco atrás do próprio caminhar cultural. Eu acho que muitas vezes a cultura está muito adiante e o jornalismo ainda está dentro das redações. Eu lhe digo isso porque muitas vezes vi pessoas chegarem em redações de jornais e os jornalistas que lá estão não conhecem aquela pessoa, embora seja uma pessoa que tenha muito tempo de estrada no Ceará, não sempre em Fortaleza, mas tem estrada no Ceará, e se você trabalha com cultura, eu acho que você tem a obrigação de saber, assim como os jornalistas da área política, eles todos conhecem os deputados, os vereadores novos que sejam, eles sabem quem é, eles jamais vão falar com o empresário sem saber quem é, então por que não tem esse mesmo cuidado com os atores, com os artistas, que estão aí também pagando conta, passando as mesmas dificuldades e estão, com tudo isso, tentando levar alegria e uma mensagem positiva para as pessoas. Mesmo que seja através de uma tragédia, a mensagem sempre é de uma reflexão. Então, acho que falta mais dos jornalistas que trabalham nas redações com cultura, ter um olhar mais delicado e interessado pela cultura. É claro que nem sempre é culpa deles, é porque a pressa de jornal, aí eu falando aqui como jornalista, antes eu falei mais como atriz, a pressa da redação do jornal, o jornal é uma empresa também, às vezes exige que você escreva 3 matérias num dia, e a matéria de cultura está no meio. E aí o cara não tem tempo de ver o espetáculo, então ele não conhece o artista, então ele faz uma matéria menos boa, porque se eu não conheço, como é que eu vou falar bem de uma coisa que eu não conheço? Então falta que os jornais exigissem mais dos jornalistas e que os próprios jornalistas se cobrassem mais para poder render melhor. Eu acho que falta, o jornalismo está um pouquinho atrás do que a cultura do Ceará já caminhou. Você mesma disse que já trabalhou nas mais diversas áreas do jornalismo, impresso, rádio, TV. Essa experiência nesses mais diversos meios contribuiu de que maneira para a sua carreira como jornalista? Chegou a prejudicar de alguma forma também? Deve ter prejudicado, porque tudo na vida tem aquela história do bom e do ruim, né? Mas eu me sinto muito, assim, à vontade, porque de repente aparecesse algum convite ou uma vontade de participar, de atuar em qualquer coisa, eu iria sem a menor sombra de medo de fazer errado, de não saber fazer, de titubear, porque fiz rádio, fiz TV, fiz todas as áreas e gosto muito de fazer, tenho muito interesse em aprender, acho que tenho muita estrada ainda para aprender, tem que ler os bons, os grandes, tem que saber que às vezes um colega teu foi teu contemporâneo, mas sabe mais do que você. Então, eu tenho muitos ídolos,
Eu, quando era estudante aqui, ouvi muitas vezes colegas meus de faculdade dizer: não tenho ídolo, acho besteira ter ídolo. Eu tenho muitos ídolos, principalmente as pessoas que escrevem e falam bem. Eu sou verdadeiramente fascinada por quem escreve e fala bem. Então, eu acho que a gente tem muita coisa que aprender, que ver com os outros. E, de qualquer maneira, acho que essa coisa de eu nunca ter tido um emprego muito bom, muito fixo, muito sério em algum lugar. Quer dizer, trabalhei 5 anos na Tribuna, trabalhei 4 anos na Rádio Universitária, trabalhei 4 anos na UESC como assessora de imprensa. Foram assim, mas sempre pulando. E isso me deu um jogo de cintura incrível. Eu acho que faço razoavelmente bem todas as coisas. Aurora, você falou sobre todas as áreas que você passou. Você acha que tem uma questão ética, um problema ético que é comum a todos esses meios? Algum problema assim? Tem. Eu acho que você respeitar a sua fonte é fundamental, não é? Eu acho que você procurar ter algum elo de ligação com quem está te dando a entrevista, com quem está te dando a informação, vai te dar vai calcar a tua estrada de forma segura, e aí que você vai ter sempre aquelas fontes, você vai preservar sempre essas fontes. E tem sempre aquela história também que todos os meios de comunicação, exceto, claro, órgãos públicos como a Rádio Universitária, como a TV Ceará, que são órgãos públicos, os outros todos são empresas, como qualquer outra empresa que vende carro, que vende arroz, que vende açúcar, e que precisam vender o jornal. Então, você tem que ter muito jogo de cintura para saber que algumas coisas são importantes serem faladas, mas que não vão entrar na matéria que você fizer. Para algumas coisas, infelizmente, você vai ter que fazer vista grossa. Para outras que você nem acha tão importantes, você vai ter que jogar luzes, porque às vezes é um patrocinador que está por trás da matéria. Então, você tem que ter esse jogo de cintura, ter sensibilidade e sensatez para descobrir isso. Mas que descobrindo isso, para poder manter-se no emprego e para poder manter a sua sobrevivência, fazer isso com toda dignidade, nunca fazer nada para atender a empresa e permanecer lá, que fira os seus princípios éticos. Isso eu tenho orgulho de dizer que eu nunca fiz e que nunca faria. Bem, pessoal, o segundo bloco do Conversa de Cearense vai ficando por aqui. Na volta a gente continua falando com a Aurora sobre cultura e políticas públicas. Estamos de volta com Conversa de Cearense. Nesse último bloco, vamos tratar de um assunto muito importante que é cultura. Aurora, qual a sua concepção de cultura? Essa é uma pergunta super difícil de responder, né? Eu acho que cultura é uma coisa tão vasta, eu acho que eu não estaria nem preparada para responder isso. Mas eu acho que cultura é tudo que você faz para mostrar a tua visão de mundo para as outras pessoas. Pode ser um bom prato de comida, pode ser uma bela coxa de retalhos, pode ser um filme, uma música, um grande texto que você escreva, ou um pequeno texto, uma crônica e que seja bem escrito. Eu acho que é uma forma diferente de ver o mundo. E parodiando aqui o meu querido Zé Wilker, que disse que quando você é ator, isso significa de cara que você não concorda com a realidade do jeito que ela está posta. Então, eu diria isso, quando você faz cultura e tem consciência de que está fazendo, porque às vezes você faz e não tem consciência que você está fazendo, né? Um artista popular, em geral, ele não sabe o que está fazendo, como esses artesãos por aí que fazem coisas tão magníficas, né? Trabalham com renda, fazem talhas, umas coisas lindas em madeira, em barro, e eles não sabem da grandeza que tem o trabalho deles. Então, eu acho que quando você tem consciência do que você está fazendo, é mais ou menos isso. É porque você não aceita o mundo do jeito que ele é. O mundo é muito cheio de injustiças, muito cheio de coisas que a gente não consegue explicar. A gente muitas vezes não sabe nem. Aliás, em geral, esse é o grande dilema da humanidade. A gente não sabe o que a gente veio fazer aqui no mundo, né? Qual é a missão da gente. Então, eu acho que fazer cultura é isso, é uma tentativa da gente entender por que viemos, por que estamos e para onde vamos. Ora, há pessoas que têm aquela ideia simplista de que cultura, eles veem a cultura como sendo ou algo popular ou algo erudito. Como é que você vê essa visão extremamente simplista das pessoas? Eu acho que há uma visão simplista e às vezes há uma versão muito preconceituosa, ao contrário do que se fala em geral como sendo preconceito. Por exemplo, a gente vê muito se condenar quem tem preconceito contra
pobres, né? Claro, horrível. Como qualquer um deles, o preconceito contra o rico também é horrível, né? Então, eu já vi muitas pessoas falarem, por exemplo, que a bossa nova é uma coisa menor, porque a bossa nova foi criada por um grupo de pessoas bem-nascidas da Zona Sul Carioca. Ora, que grande bobagem. Não importa onde foi criada, importa que é lindíssima, que ganhou o mundo e que até hoje, onde for tocada, todo mundo que tem um pingo de sensibilidade vai aplaudir. Eu, por exemplo, acho que a bossa nova é a coisa mais importante da música brasileira. Haverá outras pessoas que vão dizer outra coisa, a Tropicália, isso, aquilo, outro, mas até a Tropicália só existiu porque antes existiu a Bossa Nova, isso dito pelo próprio Gilberto Gil e pelo Caetano Veloso. Então, eu acho que isso é uma grande besteira quando eu vejo, por exemplo, gente mesmo, às vezes, da área de cinema, dizer que, não gosto de Walter Salles, e não tem nenhuma explicação para não gostar do Walter Salles, é porque o cara é rico, é bonito, é bem nascido, e daí? Que culpa tem Walter Salles de ter nascido rico? Que o pai já era muito rico, que culpa ele tem disso? Então, acho que esse tipo de preconceito é tão degradante, tão pernicioso, quanto é da pessoa que olha para um negro e acha que ele não pode fazer nada bom porque ele é negro, ou porque ele é pobre, ou porque ele está na periferia. Então, acho isso tudo uma grande bobagem. Eu sou uma admiradora incondicional do Vinícius de Moraes, que, por coincidência, foi um cara bem nascido e nem por isso deixou de olhar para todos os lados da humanidade, sobretudo para o olhar, para o lado que tinha menos visibilidade, que era o lado dos pobres, o lado dos negros. E sou um admirador incondicional, por exemplo, do Gonzaguinha, que foi um cara super pobre, que sofreu muito na vida, teve tuberculose, né? Porque foi filho... O Gonzaguinha era fruto de uma relação fora do casamento do Luiz Gonzaga, então ele passou muito tempo. Como tem uma grande admiração por um cara como Paulo Coelho, que muita gente esculhamba, que não faz literatura e que tal. Tudo bem, a questão literária dele, se é boa ou se não é outra história. Mas a lição de vida que o Paulo Coelho é para as pessoas, e que está aí todo mundo lendo o Paulo Coelho, né? Todas as turmas que eu já tive de teatro, se eu perguntar a quem leu alguma coisa, eles sempre vão me responder que leram Paulo Coelho. Dificilmente eles leram outra coisa. Não é por isso, óbvio, que o Paulo Coelho é tão bom, mas ele tem uma lição de vida. O Paulo Coelho foi um cara que teve na sarjeta, que usou todo tipo de droga, que foi hippie, que era para ter dado uma coisa completamente diferente do que ele deu. Então, eu tenho que admirar essa pessoa. Como admiro também os irmãos Aniceto, lá do Crato, que fazem um trabalho belíssimo, nem por isso são ricos e são cultos. Então, acho que a cultura, você não tem que ter esses parâmetros. Se for negro é bom, se for pobre é bom, se for popular é bom. Não existe isso. Existe a beleza e a bondade em qualquer área. Ora, não podemos achar que só pessoas bonitas produzem grandes coisas e que pessoas feias produzirão sempre coisas ruins, ou pessoas ricas ou pobres. Isso eu acho que é uma grande besteira. Acho que a gente tem que tirar todo tipo de aresta que tiver de preconceito. A gente tem que tirar, se a gente quiser ver a cultura realmente em toda a sua grandeza e em todas as proporções que tem. Aurora, fazer arte no Brasil não é fácil. Ser artista, às vezes, não chega a nem ser reconhecido como trabalho. Por que você acha que isso acontece? Os próprios artistas têm culpa nisso? Muitas vezes, sim. É aquela coisa, né? Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Assim também, a gente nunca pode se achar que a gente é o coitadinho, que a gente só é culpado pelo que está acontecendo. Não. Tem pessoas, em geral, né, do status quo, que tem muita culpa dos artistas não serem vistos na proporção que é, mas também os artistas, muitas vezes, criam um certo gueto. Você vê, por exemplo, aqui em Fortaleza, rarissimamente, eu sei porque eu vou a muitos espetáculos de todas as áreas, rarissimamente você vê um músico, por exemplo, assistindo um filme. Você vê um músico ou um artista plástico numa plateia de teatro. Então, como eu quero ter público para as minhas coisas se eu não vou prestigiar dos outros, né? Eu já tive alunos de teatro, que por coincidência também eram alunos da Casa Amarela, né? Ou seja, faziam cinema, e para quem eu fui perguntar sobre filmes brasileiros que estavam em cartaz e tudo, e as pessoas muitas vezes disseram para mim, não vou ver, é brasileiro, não me interessa, não, filme brasileiro é ruim e tal. Então, eu sempre coloco isso para meus alunos. Como é que a gente quer que a nossa peça tenha público, por menos boa que ela seja, por menos competente que seja, mas se eu não vou ver o trabalho do meu colega, eu não posso querer que o meu colega e, por consequência, todo o círculo de amizade dele vai ver minha peça, porque eu não vou ver a de ninguém. Quer dizer, eu me acho tão sabichão que eu só quero ver as minhas. As minhas são boas. Como, às vezes, você vê muitos atores de teatro, famosos ou não tão famosos, ou gente envolvida em cinema, e todas as áreas de arte, se você for atrás, tem isso. Quando você vai perguntar qual é um grande ator que você cita, eles sempre, quase invariavelmente, citam um nome estrangeiro. Uma grande música que você gosta, uma grande banda de rock, invariavelmente, quase, claro que toda regra tem exceção, eles citam uma pessoa de fora. Então, eu fico absolutamente revoltada com isso. Quando meus alunos falam alguma coisa disso, eu digo, não, nesse ponto eu sou totalmente xenófoba. Eu sou brasileira, somente na Copa é que eu torço a Argentina, vocês me dão licença, mas eu adoro ver os porteños jogar, porque eles jogam com a garra que eu invejo. Se alguém me perguntar por que eu gosto tanto da Argentina, é pela garra que eles têm. E eu acho que você fazer as coisas com garra, com paixão, é uma coisa que revoluciona, porque contamina.
Você fazer as coisas apaixonadamente contamina. Então, eu sou radicalmente contra quem vem me citar exemplo de atores, de diretores de cinema, diretor de teatro e me cita um nome de fora. Porque nós temos Matheus Natchergali, que é um ator fantástico, não só no Brasil, aonde estiver, maravilhoso. O Rubens Corrêa, de quem tive a honra de ser aluna, é um ator maravilhoso, que infelizmente falecido. O Augusto Boal é uma coisa formidável. O Aderbal Freire Filho, que é o nosso cearense. Então, eu acho que as pessoas não reconhecerem isso, voltarem esse olhar sempre para o de fora, para o estrangeiro, é uma dificuldade. E os próprios artistas não criarem, ao invés de criarem guetos das artes plásticas, da isso, daquilo, fazerem um grande gueto enorme, onde fiquemos todos nós e a gente queira que os outros, que ainda não têm olhar para a cultura, venham se somar com a gente, isso é muito ruim para fortalecer a nossa autoestima. A gente não pode... Assim, você falou, a gente quer falar a respeito agora de políticas públicas. Você escreveu um artigo intitulado Por que Gilberto Gil incomoda? A gente quer saber, parodiando o seu artigo, afinal, por que Gilberto Gil incomoda, na sua concepção? Não quero puxar brasa para a sardinha do Gil, porque nem me conhece, nem tenho essa facilidade de ter acesso a ele, mas escrevi 3 artigos elogiando Gilberto Gil. Porque Gil, quando entrou, eu francamente não pensei que ele fosse dar o ministro fabuloso que ele é. Para mim, melhor ministro do que artista, embora eu ache um fantástico artista. E várias vezes já briguei com pessoas porque dizem que não é verdade, que ele é melhor artista. Então, o primeiro artigo que eu escrevi chama-se Com a Alma Cheirando a Talco, que eu chupei, óbvio, da música dele, Palco, que eu amo, que diz, subo neste palco, minha alma cheira a talco como bumbum de bebê. Então, quis dizer que ele estava com a alma cheirando a talco quando assumiu o ministério. Cerca de um mês que ele assumiu, eu fiz esse artigo. Depois eu fiz quando começou uma série de sandices, de aberrações contra a atuação do Gilberto Gil, vinda de todos os cenários, menos do cenário de cinema, se bem que no cinema teve aquela briga muito grande com a história da criação da Ancinave, que é uma briga que a gente ainda precisa levar à frente, da qual também sou defensora, da criação da Ancinave, e houve uma briga muito grande com as grandes majors, com Rede Globo, com os grandes cineastas que sempre foram apadrinhados, mas o cinema foi, nessa época que eu fiz esse outro artigo, o segundo, que não chiou. Mas eu vi coisas terríveis que me deixaram profundamente decepcionadas, como de pessoas importantes e que a gente supõe que tem uma cultura, como Marco Nanini e Paulo Otran, sabe, criticarem Gil e dizerem que o Gil não olhava para o teatro porque o Gil era músico, quer dizer, que absurdo. Então, por que ele está olhando para o cinema se ele é músico? Sabe, assim, que você não... Quando a crítica vem de gente que não é abalizada, que não tem cacife, você até aceita. Coitado, é meio idiota, não tem visão, não tem cultura, tem que pensar isso mesmo. Mas quando a pessoa conhece, pensa, não pode falar certas aberrações. Então, fiz esse artigo, Por que Gilberto Gil incomoda? E tive uma grande honra de depois ver o meu artigo publicado no site do Ministério da Cultura. Até hoje, se procurar na internet, você encontra lá. Além de ser publicado nos 5 sites para os quais eu escrevo. E agora, mais recentemente, eu fiz que se chama Louvando o que Bem Merece, Deixa o que é Ruim de Lado. Também chupado de uma música do próprio Gilberto Gil. E todos os meus artigos eu boto muita frase dele mesmo, porque acho um poeta genial. E defendendo a permanência do Gil, porque desde o tempo que eu me entendo por gente, eu nunca vi alguém fazer tanto pela cultura brasileira no Ministério como Gilberto Gil. Então, vocês podem me apontar outro, a gente pode passar horas conversando sobre isso. De todos os ministros de cultura que eu conheci, nunca vi nenhum fazendo como Gilberto Gil. Então, graças a Deus, que eu tenho quase certeza que ele vai ficar aí mais 4 anos, eu torço por isso. E o meu medo é que quando ele saia, né? Como eu tenho medo quando o Lula sair, quem vai assumir? Mas eu creio que eles são inteligentes o suficiente, vão preparar uma pessoa para levar tudo que eles estão planejando agora, as pessoas que vão entrar vão levar adiante esse projeto deles. Aurora, vamos falar um pouquinho de cinema. Seu pai, LG de Miranda Leão, tem 50 anos dedicados ao cinema aqui no Ceará. E você conseguiu publicar o livro Críticas de LG. Diga pra gente, conta pra gente como é que foi isso, como é que se deu esse contato, como você conseguiu publicar. Bom, o meu pai é uma pessoa super importante na minha vida. Todas as minhas referências de cultura, quanto mais eu vivo, mais eu vejo isso, todas vieram do meu pai. As referências de música, de cinema, de teatro, tudo eu aprendi com ele desde pequena. Daí eu acho que também meu amor pelo teatro, quando eu disse a vocês que com 11 anos resolvi fazer teatro, eu cresci recebendo do meu pai artigos de jornal para ler, sempre artigos do Segundo Caderno. Então eu cheguei a ver Gilberto Braga, que é esse novelista que eu amo, o Gilberto Braga fazendo crítica de teatro. Eu cresci lendo isso, lendo o Arthur da Távora, que foi senador da República há muito tempo, que é um cara que entende profundamente de televisão e de música.
Eu cresci lendo as coisas do Arthur da Távora e várias outras pessoas que meu pai me dava, sem falar, claro, do Monteiro Lobato, do Júlio Verne, de tantas outras pessoas importantes. Os primeiros discos que ganhei na vida foram do meu pai. Um disco de Vinícius e um disco de Chico Buarque, que eu tenho a honra de ter até hoje. Discos em formato médio, não era o LP, era um formato diferente ainda. E eu tenho comigo até hoje. Então, meu pai é o professor que eu tive dentro de casa e talvez tenha demorado até um pouco a enxergar isso, porque a gente, você sabe, a prata da casa a gente termina valorizando menos. Está ali do lado da gente todo dia, né? A gente vê, a gente às vezes mal tem tempo de conversar, porque sai para ganhar a vida, para estudar e tudo, e a gente não se dá conta da importância que essa pessoa tem na vida da gente. Aí, com o tempo, claro, fui cada vez mais me dando conta e eu achei que as coisas que meu pai escrevia, né, são 50 anos de crítica de cinema, precisavam ficar registradas de forma mais contundente, não só no jornal, que a gente sabe que o jornal está aqui hoje, a gente sai no jornal, dá maior valor, que beleza, uma foto minha, uma matéria comigo. No outro dia, também coloco isso na minha peça, por isso que estou falando isso. No outro dia, se você passa na feira, está lá o jornal, às vezes, com você na capa, embrulhando fruta, ou então está lá nas bolsas que você compra na Monsenhor Tabosa ou não sei aonde, o jornal todo amassado dentro de uma bolsa e é você lá dentro. Quer dizer, não tem o menor valor aquilo ali, passa tão rápido. Se a gente tivesse a consciência de humildade, que as coisas são tão perenes, elas passam tão rápido e a gente tinha muito mais que preservar essa coisa da relação das pessoas, de amizade, deixar de ter inveja de um colega que subiu, de um colega que apareceu, que hoje está dirigindo não sei o quê e tal, e daí ele está dirigindo hoje, amanhã ele pode não estar, e ele pode estar dirigindo, te dá uma chance, ou não te dá, mas você vai conseguir por outros meios, sabe? Se a gente tivesse uma visão mais humilde da vida e mais consciente da passagem do tempo, que é inexorável, que é muito rápida, talvez a gente visse as coisas com mais... Então, até isso, olhar o tempo de uma forma mais célere e ao mesmo tempo branda, porque tudo vai passar, também eu aprendi com meu pai. Então, eu tive a honra de conhecer de perto, porque já conhecia, óbvio, o Rubens Evaldo Filho, lá no Festival de Goiânia, Festival de Cinema de Goiânia, ano passado. E aí, aquela coisa, já conhecia Rubens de ver em muitos festivais, porque eu vou a muitos festivais de cinema no Brasil, e sempre vou ao de Gramado, que é uma alegria muito grande para aquele festival, que é lindíssimo, embora algumas pessoas critiquem, porque tem um tapete vermelho, e eu não sei por que a crítica do tapete vermelho. Eu adoro luxo, embora também possa comer numa casinha de esquina que não tenha luxo nenhum. O fato de eu gostar de luxo não quer dizer que eu desprezo quem não tem luxo. Mas eu acho lindo você poder se achar estrela, menos por 5 minutos. Por que não? Por que só Veneza, Estados Unidos, Cannes e tantos outros podem fazer isso? E o Brasil não pode ter um festival com tapete vermelho, com luzes, com festas, com um troféu lindíssimo, que todo mundo vai para Gramado e quer fazer uma foto com o troféu. Por que a gente não pode ter, não o Oscar, mas o nosso Kikito e todo mundo querer? Então tem gente que critica isso, eu não critico, acho ótimo, lindo. E sempre via o Rubens Evaldo Filho lá, mas nunca tinha me aproximado dele. Por quê? Porque as pessoas fazem uma aura de pose, de ensimesmamento do Rubens, que não é verdadeira. Então, sempre me disseram para mim que ele era besta, que ele era posudo, que era não sei o quê, então fiquei meio na minha. Não tinha preconceito, mas tinha uma certa vergonha até de me aproximar dele, porque ele é um grandíssimo jornalista, conhecido no mundo todo, e diante dele eu não sou ninguém. Aí eu estava lá em Goiânia e ele estava... tanto como eu, no mesmo hotel que eu, comendo, conversando, tarará, e a gente conversando sobre cultura e ele contando das dificuldades de fazer cultura. E aí eu falei para ele e para outras pessoas que estavam na mesa, se é difícil para vocês que moram no Sul, imagina para mim, que mora no Ceará, que é quase o fim do Nordeste, é muito difícil. Aí eu disse, por exemplo, meu pai está fazendo 50 anos de crítica, eu queria dar de presente a ele um livro dele com as críticas, mas eu não posso fazer isso. Não arranjo patrocínio, é tudo muito difícil, na mesma hora, assim, instantâneo, como se o Rubens conhecesse meu pai há muito tempo e fosse cearense, conterrâneo dele, na mesma hora pegou no meu braço e disse, não se incomode que eu vou dar o livro do seu pai. É óbvio que eu, manteiga derretida como sou, caí no maior choro, passei 15 minutos chorando, não conseguia me controlar, morta de vergonha do homem. Eu digo, porra, que mico, vou chorar na frente de um cara importante desse, que eu não tinha nem coragem de falar com ele. Mas a gente, mesmo sendo atriz, a gente paga muito mico, e eu paguei este mico horrível. Mas em troca do mico, nasceu uma amizade muito grande entre eu e Rubens. Ele é realmente uma pessoa super ética, digna, eu não tenho uma vírgula a dizer dele. Ele fez tudo o que combinou comigo, porque ele podia ter dito aquilo ali na hora, de H, na frente dos outros, que estavam lá famosos, ele passava bem, um cara que vai lançar um livro, isso é tudo mentira e não fazer. Me esquecer. Eu não trabalho em Rede Globo para ele querer me ajudar, eu não trabalho em TV Diário, eu não trabalho na Bandeirantes, nem na Record, em canto nenhum importante, não sou ninguém. Bem quietinha no meu lugar, sou uma formiguinha. Pois ele cumpriu tudo que disse, fez tudo, eu só posso ser super grata a esse cara. Estou contando agora com a vinda dele em Fortaleza em fevereiro, para ele lançar o livro do meu pai aqui. Foi a forma que eu achei de retribuir a ele, já que ele fez isso por mim, que eu não tenho como pagar nunca isso a ele. Trazê-lo para cá, para ele lançar o livro do meu pai aqui.
para ele curtir um pouco de Fortaleza, para ele ver como as pessoas em Fortaleza estão interessadas em cinema, estão interessadas em cultura, sabe o que está acontecendo, apesar da grande mídia muitas vezes não dar todas as informações, a gente tem a internet aí a todo momento e graças a Deus as faculdades estão equipadas, várias ONGs estão equipadas com isso, as pessoas têm acesso, já sabem o que está acontecendo de importante. Então eu só tenho a dizer que foi super bacana, Cília, lançar esse livro do meu pai, eu estou muito feliz. Ele me deu, além do livro, o Rubens ainda me colocou lá como organizadora do livro, eu nem sabia, não tinha a menor noção de que isso ia sair e de que eu seria organizadora, que seria tão importante ser organizadora de um livro desse. Eu tenho recebido muitos elogios de amigos, críticas favoráveis a mim e ao meu pai, eu sou super grata e ainda mais porque meu pai é de Fortaleza. Acho que há muito tempo essa cidade já tinha que ter dado ao meu pai a reverência que ele merece, porque é uma pessoa completamente apaixonada por Fortaleza, diferente de mim que não sou, mas meu pai é completamente apaixonado por isso aqui, viveu a vida dele inteira aqui, dedicando-se a isso, trabalhou e já ajudou 1000 pessoas que trabalham em cinema, em literatura, em faculdade, vive dando palestra, emprestando coisas, filmes, ele tem uma videoteca enorme, DVTeca, com mais de 3.000 títulos, ele vive emprestando e fazendo palestra de graça, não sei o quê, então eu acho que essa criatura, por coincidência é meu pai, mas podia não ser, por coincidência meu pai, ele merecia mais atenção de Fortaleza, como recebeu a atenção de um cara de São Paulo, que, por exemplo, não vem agora para Fortaleza em fevereiro, porque vai cobrir o Globo de Ouro. Então, imagina o Globo de Ouro nos Estados Unidos, um dos prêmios mais importantes de cinema dos Estados Unidos, o Rubens Evaldi lançou o livro do meu pai. O que é que eu posso, entendeu? Agora, a gente vai terminar o programa agora, a gente gostaria de te agradecer. O Conversa de Cearense vai ficando por aqui. A gente quer agradecer mais uma vez a participação de Aurora Miranda Leão. Agradecemos também ao Lacarte e à Charru por colaborarem no nosso cenário. Agradecemos também aos nossos colegas do 4º semestre, responsáveis pela produção e a orientação da professora Beatriz Furtado. Até a próxima. Até a próxima.